Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 1. Lixo humano. E assim vocês têm. É verdade que o mestre cuidou de um cão no passado chamado Noelle, mais tarde, salvou a mulher chamada Noelle Beltre. Enquanto todos parecem suspeitar dele de traição, ele não tem coragem nem para tentar. Fiquem tranquilos. Estávamos na minha casa, onde Luxon finalmente interveio depois que Ange e Lívia me arrastaram para interrogar-me, com olhares sombrios e ameaçadores. Passei uma hora inteira sendo questionado, mas nenhuma desculpa que eu apresentava remediava a situação, pelo menos até que Luxon apareceu. Ange colocou as mãos nos quadris e suspirou. Acho que isso significa que tiramos conclusões precipitadas. Leon, espero que você nos perdoe. Estávamos erradas nisso. Sinto muito, senhor. Leon. Lívia jogou os braços ao meu redor. Acho que você não nos traiu afinal. Me sinto terrível por duvidar de você. Aceitei suas desculpas de coração aberto. Vocês não precisam se desculpar. A culpa é minha por dar motivo para suspeitarem que eu estava traindo sua confiança. Depois de tranquilizá-las, olhei furiosamente para Luxon e Cleary. Mas vocês dois são uma história diferente. Anotem minhas palavras, vou fazer vocês pagarem por isso. As ias desviaram o olhar. Luxon até teve a coragem de agir exasperado com as minhas ações. Oh, como você é inflexível, mestre, em guardar rancor depois de termos vindo aqui para apoiá-lo. Longe de se mostrarem arrependidas, Cleary parecia estar se divertindo. Você disse. O verdadeiro vilão aqui é o nosso mestre por ter dado motivos para eles duvidarem. Se não tivéssemos vindo ao seu lado, você ainda estaria em apuros. E ainda tem a audácia de dizer que vamos pagar por isso. Fala sério. Isso é tudo que vocês têm a dizer, seus traidorzinhos. Chega de bobagem, eu retruquei. Ange e Lívia nunca teriam duvidado de mim se vocês dois tivessem feito o seu trabalho e me ajudado desde o início. De um ponto de vista completamente objetivo, suas ações foram questionáveis o suficiente para alguém suspeitar de uma traição, disse Luxon. Ange concordou. Exatamente. Ouvir que você roubou uma noiva no dia do casamento tornou difícil não duvidar de você. Vocês estão completamente enganadas. Eu não a roubei. Eu a salvei de uma união infeliz, expliquei. Deve ter soado como uma desculpa, porque Ange franziu a testa como se quisesse dizer algo mais. Mas talvez ela se sentisse culpada por me acusar injustamente, porque suas palavras perderam a confiança habitual. Eu entendo sua situação com Noelle. É por isso que não vou te culpar por tê-la salvo. Mas, mesmo assim, o que você pretende fazer agora? Você já pensou no futuro? Cocei a bochecha. Não havia considerado muito isso. Não era algo que eu devia decidir. Isso depende de Noelle. Ange franzia o senho. Se toda essa história sobre a sacerdotisa da árvore sagrada estiver correta, então devemos levá-la conosco para casa. A árvore sagrada era uma fonte de energia para o povo, que não causava desperdício ambiental, energia limpa e gratuita, eu diria. E eu tinha uma muda daquela árvore em meu poder. Convenientemente, ela já havia escolhido sua sacerdotisa. Se levarmos Noelle e a muda de volta com a gente, poderíamos plantá-la e garantir completamente as necessidades de energia do reino de Ophort agora e no futuro. Dado a posição de Ange, não foi surpresa que ela estivesse ansiosa para que eu fizesse exatamente isso. Espere um momento. Lívia interrompeu, sua hesitação clara. E quanto ao que a senhorita Noelle quer? Ela ainda não decidiu, certo? Ela ainda está indecisa. Ela queria respeitar a escolha de Noelle, seja qual fosse. As opiniões das garotas estavam em oposição direta. Sinto muito por Noelle, de verdade, disse Ange, tentando argumentar com Lívia. Mas isso poderia resolver nossa crise energética.
Neste ponto, a decisão vai além de uma questão individual. Sim, tenho certeza de que isso significa que a vida de Noelle será um tanto sufocante, e ela terá menos liberdades, mas ela também é um ativo incrível para o futuro do nosso país. Desculpe, mas não quero dar a ela a escolha nisso. Eu entendia por que Angie estava tão insistente. Wolfort ficaria ainda mais feliz se não precisasse se preocupar com a importação de energia. No entanto, Lívia simplesmente não conseguia concordar com isso. Não importava o quanto Angie citasse os benefícios da manobra, suas emoções não o deixariam ceder. Não podemos fazer isso, Lívia insistiu. A senhorita Noelle não ficará feliz. Ela deveria poder escolher se continua vivendo aqui ou se vai para Wolfort, não é? Forçá-la a vir seria errado. Talvez eu tenha me expressado mal. Concordo que devemos honrar seus desejos da melhor forma possível. Se ela deseja uma vida de luxo, devemos proporcionar a ela. Lívia balançou a cabeça. Não, não é isso que eu quero dizer. Luxo não é o problema. Angie, o que aconteceu com você? Você não está agindo como você mesma. A Angie que eu conheço nunca concordaria em sacrificar a senhorita Noelle. A discussão delas gradualmente se acirrou. As emoções de Angie também estavam começando a afetá-la. Se podemos salvar inúmeras pessoas no futuro sacrificando uma única pessoa no presente, então acho que estamos obrigados a priorizar as massas em vez do indivíduo, disse Angie. Não estou dizendo que devemos fazer Noelle sofrer. De fato, Angie havia sugerido respeitar os desejos de Noelle dentro do razoável. Mas isso não era suficiente para Lívia. A senhorita Noelle não é uma ferramenta, exclamou Lívia. Ela sentia que Angie estava tratando Noelle como um objeto, e quando ela apontou isso, Angie ficou confusa. Ela também estava ciente do que estava fazendo. Eu admito que pensei nela como um recurso, disse Angie. Mas esse acordo é quase bom demais para ser verdade. Se não fosse o Leon me contando sobre isso, se ele não estivesse diretamente envolvido, eu ainda estaria cética. No entanto, sabendo que é legítimo, acho que devemos fazer o que for preciso para trazer Noelle de volta ao reino. Leon, apoie-me aqui. Angie olhou para mim com expectativa. Lívia segurou meu braço, seus olhos cheios de lágrimas enquanto olhava para mim. Oh não! Não me olhe com esses olhos. Senhor! Leon, por favor, pare ela. Não podemos fazer algo assim. Você está tão ansioso para priorizar sua própria felicidade a ponto de tratar a senhorita Noelle como um objeto. Bem. Meus olhos se moviam nervosamente de um lado para o outro. Angie segurou minha outra mão. Leon, você é um conde de Wolfort. É seu dever proteger as pessoas. Eu entendo que você não quer assumir toda essa responsabilidade, mas você não pode fugir dessa situação. Lívia estava focada no indivíduo, enquanto Angie estava focada no grupo. Lívia queria que Noelle fosse feliz, enquanto Angie estava disposta a sacrificar Noelle para que os outros pudessem ser felizes. Espere. Isso significa que eu tenho que escolher. Eu tenho a palavra final em algo tão importante. Enquanto eu começava a entrar em pânico interiormente, Luxon veio em meu socorro. Mestre, se você a aceitar como sua terceira esposa, isso resolveria seus problemas. Você é estúpida. Você realmente adora atiçar o fogo, não é? Eu me virei para ele. Sabe, isso é algo que eu odeio em você. Você sempre ignora os sentimentos das pessoas. Você é a última pessoa de quem eu quero ouvir isso, considerando como você ignorou os sentimentos de Noelle o tempo todo. Se você a aceitasse como sua parceira, ela seria feliz. O reino de Wolfort também ficaria feliz, já que teriam acesso à árvore sagrada. Dessa forma, a felicidade seria abundante para todos. Como você chama isso de felicidade para todos? E onde fica a minha felicidade, hein? Eu franzi a testa.
Você continua dizendo que resolveria tudo se eu aceitasse os sentimentos dela, mas as coisas não são assim. O quê? Angie, o que houve? Angie de repente abaixou o olhar, como se estivesse pensando profundamente. Devagar, ela ergueu o queixo e olhou diretamente nos meus olhos. A proposta de Luxon não é tão ruim assim. Concordo. Aceite os sentimentos dela. Lívia balançou a cabeça imediatamente. Angie, por que você está dizendo isso? Especialmente depois de me dizer o quanto não perdoaria o Senhor Leon se ele traísse. Ela olhou para Angie incrédula, mas esta desviou o olhar. O valor desse acordo supera meus sentimentos pessoais. Eu nem me importo se você me deixar de lado, Leon. Você deve aceitar Noelle como sua parceira. Eu não aguentava mais ver como ela murmurava, como se estivesse tentando se convencer de que essa era a decisão certa. Eu fugi. Eu não posso. Leon. Absolutamente não. Eu me recuso a terminar com você, Angie. Eu gritei o mais alto que pude enquanto corria para fora da sala. A voz de Lívia ecoou atrás de mim. Senhor. Leon. Mal posso acreditar que você fugiu e deixou as garotas para trás. Você realmente é o pior dos piores, não é? Depois de escapar da casa, eu estava indo para a propriedade de Marie com Luxon flutuando ao meu lado, cutucando minha vida e minhas escolhas. Oh, cale a boca de uma vez. Eu não esqueci como você me apunhalou pelas costas, sabe? Eu deveria saber melhor. As IAs são perigosas, elas sempre traem a humanidade. Eu nunca trairia a humanidade. Bem, a nova humanidade pode ser uma exceção. Você acabou de se contradizer. Se eles são uma exceção, você basicamente está admitindo que viraria as costas para a humanidade num piscar de olhos, se pudesse. Você traidor maldito, eu rosnei. Se você realmente se preocupa com o bem-estar de Noelle, você deveria mantê-la ao seu lado, disse Luxon, sem se abalar com minha animosidade. E o que isso tem a ver com o jeito que você me traiu? Eu nunca, jamais queria passar pela suspeita de Lívia e Angie de que eu estava traindo novamente. Além disso, as ações de Luxon desta vez eram muito suspeitas. Tirando as brincadeiras, e se ele realmente planejasse virar as costas para mim? Vamos ser sérios aqui por um momento, eu disse. Luxon, por que você armou toda essa situação? E por que se esforçou tanto para envolver a Claire em sua trama? Você percebeu tudo isso. Isso é bastante perspicaz da sua parte, mestre. Ele fazia esse tipo de comentário sarcástico praticamente todos os dias. Eu ignorei dessa vez para continuar no assunto. Pare de tentar desviar do assunto, eu avisei. Infelizmente, não há futuro pacífico esperando por Noelle. Com isso em mente, a melhor ação a ser tomada seria honrar seus desejos de uma forma que nos beneficie. Eu bufei. Você diz? Se você a aceitar como sua parceira, o reino colocará as mãos em uma árvore sagrada. No momento, a muda não possui o mesmo nível de poder da árvore sagrada na República, mas no futuro, ela poderia resolver a crise de energia de Wolfort. Isso seria uma grande vantagem. Os problemas futuros são algo para as gerações futuras se preocuparem, não nós. Me diga qual é o verdadeiro motivo disso tudo. Você ainda duvida de mim? Nesse caso, permita-me ser completamente franco com você. Se outro país colocar as mãos em Noelle, eles fariam qualquer coisa para mantê-la e garantir a muda. Isso pode realmente resultar em algo que você se arrependeria. Ela teria sorte se fosse apenas um casamento indesejado. No pior dos casos, eles poderiam destruir sua mente e tratá-la como um objeto. Ele tinha um ponto. Qualquer país adoraria colocar as mãos na sacerdotisa e na muda. Eu entendia isso muito bem, mas será que eles realmente iriam tão longe quanto Luxon afirmava? Você está dizendo que a República de Alzir não seria capaz de protegê-la. Ela é a sacerdotisa deles. Oh! Depois de tudo que eles te fizeram passar, você ainda confia na República, disse Luxon.
Desde que cheguei aqui, as 6 grandes casas me deram muitos problemas. Pierre usou sua posição prestigiosa para fazer o que quisesse. Loic usou sua autoridade para sequestrar Noelle e forçá-la a se casar. Luxon não estava exagerando, eles me fizeram passar por muita coisa. Eu consegui derrotá-los todas as vezes com pura determinação, mas uma vez que eu me fosse, não havia como prever o que eles fariam. Não consigo acreditar que ser escolhida como sacerdotisa signifique que ela nunca poderá ser feliz, mesmo que o jogo tenha um final feliz apropriado, resmunguei. No jogo, Noelle viveu uma vida feliz mesmo depois de ser escolhida como sacerdotisa. Ela conseguiu se casar com o homem que amava e reconstruir sua casa destruída. Mas e a Noelle atual? Ela não tinha nada, e não era feliz de forma alguma. Luxon, onde tudo deu errado? Perguntei. Você está perguntando por que ela não se sente como no enredo original. Isso tudo é nossa. Não, é minha culpa, não é? Disse, sentindo o peso da possibilidade de que Noelle nunca teria ficado tão infeliz se eu não tivesse vindo para a República de Alzir estudar no exterior. O pensamento me incomodava. Como sempre, você está sendo excessivamente autoconsciente, disse Luxon. Você realmente acha que sua existência tem esse tipo de efeito abrangente no mundo? Não me diga que você acha que o mundo gira em torno de você. Eu encarei. Você me odeia ou algo assim? Suas palavras são como punhais, sabe? Você percebe que eu sou seu mestre? Certo. Seu coração é praticamente feito de aço. Não estou preocupado, ele me assegurou. Não, eu tenho um coração de vidro. Um coração de vidro delicado. Mostre um pouco de consideração. Você deveria reexaminar a definição de delicado no dicionário. Parece que você pensa que significa algo muito diferente. Ah, esse idiota realmente me irrita. Ele tem uma boca suja e é um traidor. As IAs de jogos Otome são literalmente as piores. Enquanto discutíamos, finalmente chegamos à propriedade de Marie. Já havia uma comoção na entrada da frente. O que está acontecendo? Perguntei. Olhei pela janela e vi Marie segurando a cabeça entre as mãos. Gil que estava parado por perto, com uma expressão conflituosa. Luxon ouviu a conversa deles e transmitiu o conteúdo chocante para mim. Parece que Gil que estava envolvido em golpes. Com base na conversa deles, parece que isso aconteceu quando Marie expulsou os meninos de casa. Ele fez o quê? Exclamei, a revelação foi tão chocante que não pude deixar de reagir. No momento em que Marie me ouviu na entrada, ela veio correndo. Irmã Andon. Ela soluçou enquanto voava na minha direção. Consegui segurá-la nos braços, mas ela me deixou sem ar. OF. Basicamente, ela me derrubou em um tacle, o que me deixou segurando o estômago enquanto caía de joelhos. Isso não incomodou Marie, ela ainda se agarrou a mim, chorando enquanto explicava o que estava acontecendo. Idiota, peça desculpas primeiro. Gil que, ele. Sim? O que esse traidor imbecil fez? Perguntei, finalmente conseguindo me levantar quando Gil que se aproximou de nós. Senhorita Marie, por favor, me ouça. Ele implorou. Em um instante, o rosto de Marie se transformou em de um demônio. Você quer que eu te ouça? Você tem ideia do que você fez? Quem te disse que você poderia explorar os outros para obter lucro? Continuei massageando a nova contusão no meu estômago enquanto ouvia. Parecia que esse golpe aconteceu quando Gil que estava administrando seu negócio de antiguidades. Não foi isso que aconteceu. Eu realmente pretendia que fosse um negócio legítimo no início. O problema foi que ninguém comprava os itens que eu escolhia. Eles só se importavam com a aparência. Foi por isso que eu pensei em preparar itens que realmente os agradassem. E quando fiz isso, eles venderam como loucos. Seu canalha! Marie rugiu, lançando-se sobre ele. Ela o agarrou pela gola e o sacudiu. Isso se chama golpe. Será que sou só eu ou Gil que parece quase feliz sendo transformado em um boneco de cabeça de boble humana?
Espero que seja só minha imaginação. Mais importante, ele realmente fez, sabe, crime. Sabe, eu costumava pensar que você era uma verdadeira porcaria irremediável, mas você é ainda pior do que eu imaginava, disse. Luxon compartilhava dos meus sentimentos. Este é o mesmo homem que tentou colocar um explosivo na sua armadura quando você duelou com ele. Acredito que, entre todos os meninos, ele é a maior escória humana, como você diz. Os 5 meninos de Marie eram lixo, francamente, mas pelo menos os outros 4 eram engraçadamente assim. Eu nem conseguia encontrar humor no comportamento mais atroz de Gilke. Marie finalmente soltou Gilke, sua respiração irregular. Ela se curvou no chão, ambas as mãos apoiadas no chão para evitar cair enquanto chorava e soluçava. Quantas pessoas eu terei que me curvar antes que essa vida acabe? Sua voz ecoava ao nosso redor. Ao ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, mesmo eu tive que sentir alguma simpatia. Porque ela sempre parece atrair os piores caras imagináveis, perguntei a Luxon. Acho que não é tanto uma questão de ela atrair homens sem escrúpulos, mas sim de ela ter o hábito de transformar os homens nas piores versões de si mesmos. Por outro lado, a brigada de idiotas já era sem esperança desde o início, então talvez seja um pouco dos dois. Fiz uma careta. Você realmente não mostra misericórdia, não é? É isso que você pensa? Uma série de passos apressados ecoou enquanto os outros habitantes da casa corriam para o hall de entrada. Julius foi o primeiro a aparecer, usando um avental e uma toalha torcida como faixa de suor em volta da testa. Mari. O que aconteceu? Julius perguntou enquanto a pegava em seus braços. Ele era o príncipe do reino, e ex-príncipe herdeiro, se formos técnicos, mas sua aparência estava completamente em desacordo com seu status real. Foi provavelmente por isso que, mesmo enquanto continuava chorando, Marie não pôde deixar de rir. Brad foi o próximo a aparecer, segurando uma pomba e um coelho nos braços enquanto corria para fora. O que está acontecendo? Porque Bartyford está aqui. Ah, entendi. Você ficou solitária sem nós, presumo. De jeito nenhum. Eu não hesitei antes de descartar esse absurdo do narcisista. Chris foi o próximo a sair, vestindo apenas uma tanga com uma escova de convés nas mãos. Ouvi Marie gritando. Aconteceu alguma coisa? Bartyford, o que você está fazendo aqui? Explicar nesse momento seria uma dor de cabeça. De qualquer forma, Chris certamente se tornou mais único ultimamente. Chris parecia estar gostando de seu novo visual, apesar da exposição, e isso só me deixou mais ansioso para perguntar a ele se ele tinha certeza de que sua roupa, ou falta dela, nesse caso, era uma boa ideia. Greg juntou-se a nós em seguida, com a metade de cima do corpo completamente nu. Eu ouvi, Bartyford. O que você está fazendo aqui? Todos os 4 fizeram a mesma pergunta. Mas isso não era importante. Em vez disso, resumi a situação real. Gilke está enganando as pessoas. Marie descobriu e agora está bastante irritada, como você pode ver. Os 4 homens desviaram o olhar de Marie, que ainda estava rindo e chorando, e se concentraram em Gilke, que havia caído no chão, sua cabeça balançando para frente e para trás. Os olhos de Júlio se encheram de desprezo. Você é o que ficava falando sobre querer competir comigo, e mesmo assim te atreveu a enganar as pessoas no processo. Os outros 3 também estavam igualmente indignados. Brad olhou friamente para Gilke. Ninguém em sã consciência faria algo assim. Isso é totalmente inapropriado. Não, espere, é completamente inapropriado. Uma luz sinistra refletiu nos óculos de Chris. Eu sempre suspeitei que você faria qualquer coisa desonesta para ter sucesso, e agora vejo o quanto eu estava certo. Os músculos de Greg se destacaram, indicando que ele provavelmente estava no meio de um treino quando essa comoção começou. Você é muito fraco, insistiu.
Você tem essa personalidade distorcida porque não treina o suficiente. Isso não tem absolutamente nada a ver com isso. Julius passou Marie para mim. Bartford, cuide dela. Por quê? O que você vai fazer? Gil que é meu irmão adotivo. Fomos criados como família. Cabe a mim e aos meus punhos colocá-lo de volta nos eixos. Os 4 meninos saíram juntos, arrastando Gil que atrás deles. Apenas alguns momentos depois, Marie finalmente voltou a si. Para onde Gil que foi? Julius e os outros o levaram com eles. Acho que eles planejam dar uma lição nele, eu disse. Os ombros de Marie caíram, e ela cobriu o rosto com as mãos. Porque ele tinha que enganar as pessoas. Eu preferia que ele fosse o vagabundo sem dinheiro que ele era antes. Você realmente está tendo dificuldades. Marie esperava um final de Arém reverso e havia conseguido atrair 5 jovens promissores. Então, por que ela parecia tão infeliz? Após preparar um presente, visitamos uma das casas comerciais onde Gil que havia vendido arte. Sua propriedade era enorme, indicando que eles também administravam uma grande empresa. Ser capaz de vender uma falsificação para alguém tão impressionante provava que Gil que havia nascido com um talento inegável, se não escrupuloso. Todo o corpo de Marie tremia como uma folha. A Gaga hoje é verdadeiramente um dia auspicioso. Viemos pedir desculpas, mas Marie estava tão nervosa que estava se mostrando inútil. Eu só fui junto porque não tinha outra escolha, e digo isso seriamente. Eu não teria vindo caso contrário. Pedimos desculpas pela natureza repentina de nossa visita, eu disse ao chefe da casa, tomando a frente por Marie. De jeito nenhum. Suspeitei que vocês eventualmente viriam. Será que o homem já tinha percebido que Gil que havia lhe vendido uma falsificação? Pensei nisso, mas o homem alto e esguio parecia quase tão nervoso quanto Marie. Você vê, comecei a explicar. Eu já sei o que vocês querem dizer. Você sabe. Ele se virou e deu instruções ao mordomo. O mordomo imediatamente trouxe um item que eu só poderia supor que ele havia preparado antecipadamente, prevendo nossa visita. Aquilo devia ser a coisa que Gil que lhe vendeu. Curiosamente, o mordomo estava manuseando com extrema delicadeza. Ele até usava luvas enquanto colocava a xícara de chá em uma mesa próxima. Se eu não soubesse que era uma fraude, eu suspeitaria que ele estivesse manuseando porcelana de alta qualidade. Por mais chocante que fosse, isso não se comparava à direção que essa conversa estava prestes a tomar. Este é o item que Gil que lhe vendeu? Perguntei. Ele olhou para a xícara de chá tristemente. Os outros serviçais na sala olharam para nós nervosamente. Algo estranho está acontecendo. Esse cara foi enganado, mas ele não está com raiva. Talvez ele ainda não tivesse percebido a decepção de Gilke. Marie hesitou, balançando-se, mas ela não era tão canalha quanto Gilke, então finalmente abriu a boca para revelar tudo. Eu sei, disse o homem. Vocês vieram pegar de volta esse item, não é? Isso faz sentido, dada a sua qualidade. Nunca sonhei que seria capaz de obter uma peça tão pequena pelo preço que aquele jovem vendeu. Se certo? Espere. O quê? A reação do homem não fazia sentido. Na verdade, não planejamos pegá-lo de volta, eu disse. Só ouvimos dizer que um conhecido nosso estava vendendo antiguidades e parecia tão absurdo que viemos aqui perguntar por nós mesmos. O quê? Sério? Toda a atenção desapareceu de seu rosto. Eu não sou exatamente versado em obras de arte. Essa xícara de chá é tão valiosa assim? Perguntei, olhando para ela. Os olhos do homem se abriram. É claro que é. O conhecimento das técnicas para produzir uma porcelana como essa se perdeu há mais de 500 anos. Eu já possuo algumas peças, mas nunca vi uma em tão perfeito estado. Era considerada uma das maiores obras-primas de sua época.
Você pode contar nos dedos a quantidade de peças de porcelana intactas como essa. É assim que poucas existem. Pedi a outros entusiastas com mais conhecimento para darem uma olhada, mas isso só causou uma grande confusão, pois eles começaram a exigir que eu a vendesse para eles. Ele estava sorrindo de orelha a orelha enquanto se vangloriava de sua coleção. Eu coloquei um sorriso no rosto e assenti. Ah, que interessante! Maria olhou para mim ansiosamente. Baixei a voz e perguntei a Luxon, é autêntico? E a resposta dele me deixou completamente perplexo. O que estava acontecendo ali? Mas eu fiz o possível para não deixar minha confusão transparecer no rosto. Ah. Estou chocado que ele esteja realmente tocando um negócio de antiguidades legítimo, eu disse. A propósito, você não saberia de mais alguém com quem ele fez negócios, saberia? Seria apenas uma coincidência. Enquanto perguntava sobre outros clientes, também pressionei o homem por mais pensamentos sobre Gilke. O mestre Gilke é um verdadeiro conhecedor para a idade dele. Não, isso é um eufemismo. Talvez fosse mais preciso dizer que ele foi abençoado com um talento para entrar em contato com obras de arte genuínas. Ele é um gênio. Espere, ele está elogiando Gilke, o cara que não tem absolutamente nenhum senso. Bem, talvez o homem estivesse certo. Talvez Gilke tivesse algum tipo de talento. O comerciante guardou sua amada xícara antes de voltar a sorrir para mim. Quando vi um conde do reino de Olfort aparecer em minha porta, fiquei genuinamente preocupado com o que tudo isso poderia significar. Conde. Eu inclinei a cabeça. Oh, você está se referindo a mim? Sim. Existem todos os tipos de rumores circulando, e alguns deles não são nada lisonjeiros. Eu pensei que você tinha vindo me tomar a xícara de chá, então admito que entrei em pânico internamente. Não tinha nada de interno nisso. Seu pânico era bem óbvio. Mais importante ainda, quais eram esses rumores? Adoraria saber que tipo de fofocas você ouviu, eu disse. Oh, eu não ousaria repetir nenhum deles. Dito isso, você realmente é um cavalheiro bem comportado apesar de sua juventude. Eu? Um cavalheiro? É verdade, eu aspirava a ser o tipo de homem que meu mestre era, mas eu estava plenamente ciente de minha imaturidade. Ainda assim, esse homem afirmava que eu estava agindo como um cavalheiro. Provavelmente só estava me bajulando. Fiquei feliz em receber o elogio, independentemente. Você é um verdadeiro lisonjeiro. De forma alguma. É a verdade. Sua expressão era sincera. Eu invejo o reino. Não falamos mais sobre isso, mas suas palavras ficaram em minha mente. Elas pareciam insinuar algo preocupante sobre a nobreza na República de Alzer. Continuamos nossa investigação depois disso, mas pedir desculpas acabou sendo completamente desnecessário. Cada pessoa tinha mais ou menos a mesma coisa a dizer. O mestre Gilke é um gênio. Não, ele deve ser amado pelo Deus da arte. Ele é como o salvador da arte, com sua capacidade de vasculhar uma montanha de lixo e encontrar os verdadeiros tesouros escondidos. Se o mestre Gilke tivesse nascido na República, eu teria dado de bom grado meu patrocínio financeiro a ele. Ah, como eu invejo o reino! Você acredita nisso? Gilke era a única pessoa que pensava que ele tinha enganado alguém. No momento em que voltamos para a propriedade de Marie, eu era o único que estava segurando minha cabeça nas mãos. O que diabos está acontecendo aqui? Cada um deles elogiou Gilke, dizendo que ele tinha um senso estético sem precedentes, resmungou Marie. Ela estava atordoada, aliviada ao saber que Gilke não havia enganado dezenas de pessoas. Então, e daí? Isso significa que aquele idiota realmente tem olho para esse tipo de coisa. Eu massageei as têmporas. Enquanto lutávamos com essa nova revelação, Gilke chegou saltitando, coberto de hematomas de sua surra. Apesar de quão doloridos seus ferimentos pareciam, ele estava sorrindo triunfantemente. Oh meu, o que é isso?
Veja o Conde Bartyford, o homem sem senso estético nenhum. Você é realmente um bastardo traiçoeiro, eu disse bruscamente. Eu falo apenas a verdade. Honestamente, vocês todos foram precipitados, tirando conclusões. Tudo que eu fiz foi procurar itens que eu achava que interessariam as pessoas e vendê-los a preços adequados. Se vocês querem chamar isso de crime, então eu não sei o que dizer. Ele falava muito, mas na realidade, ele só havia vendido peças que ele não achava que eram obras de arte reais. Aconteceu que os compradores ficaram todos satisfeitos com suas compras. Luxon confirmou cada caso, e todos eles eram legítimos. Era difícil atribuir tudo isso apenas à coincidência. Gilk lançou vários olhares furtivos para mim. O que é isso? Você não vai me pedir desculpas? Eu não sou a pessoa que te espancou. Fale com seus amigos. Você deveria estar grato por eu ter te perdoado por colocar aquele explosivo em meu traje. Muito bem. Eu suponho que posso deixar o assunto de lado. Ele balançou a cabeça, ainda não totalmente satisfeito com minha falta de vontade de atendê-lo. Arg, você realmente me irrita, seu trambiqueiro. De repente, o rosto de Marie se iluminou com uma realização. Espere um segundo. Isso significa que se Gilk tentar escolher coisas que outras pessoas queiram, ele pode encontrar antiguidades legítimas. Seus olhos começaram a brilhar. Gilk fez uma careta. Senhorita Marie. Apenas para deixar claro, sempre fui capaz de distinguir peças reais de falsificações. Acontece que desta vez decidi preparar obras que se adequassem a pessoas que não possuem a mesma apreciação pela arte que eu possuo. Maria acenou com a mão displicentemente. Sim, sim. Como você quiser. Gilk, por que você não fez isso antes? Bem, se você vender obras legítimas, isso não é uma fraude. Se contarmos com seu olhar aguçado, podemos ganhar dinheiro suficiente para viver confortavelmente a partir de agora. É verdade, supondo que eles tenham sucesso, eles poderiam ganhar uma fortuna. Gilk trouxe lucros impressionantes no curto período em que administrou seu negócio. E embora ele usasse uma expressão conflituosa, ele não estava recusando o pedido dela. Na verdade, depois de uma pausa, ele finalmente disse: tudo bem então. Vou escolher algo que eu acho que combina com você, senhorita Marie. Mal posso esperar, Gilk. Eu não vou decepcionar você. Logo você verá que sou feito de uma matéria melhor que os outros 4. Ele não hesitou em aproveitar a oportunidade para se engrandecer. Sim, eu sabia. Ele tem uma personalidade terrível,